Fala, nação alviverde! Vamos acompanhar o que a galera da ESPN falou do pós-jogo de Palmeiras e Botafogo. Créditos na descrição do vídeo. Como que foi o trabalho de vocês para justamente fazer essa estreia no Campeonato Brasileiro com um resultado que vocês não gostariam, obviamente? É difícil, às vezes as pessoas têm uma ideia de que jogador de futebol às vezes não sente as coisas, muito pelo contrário, a gente sente muito. O de futebol ele ficou muito mais profissional, são dias que a gente dorme pouco, a gente pensa no que podia ter feito, em como poderia ter vencido aquele jogo, era uma final, era uma oportunidade de marcar a história, era uma oportunidade de ganhar do nosso maior rival e tudo isso a gente sabe que pesa, a gente não mediu esforços para que o resultado fosse outro, é aquilo que a gente queria, mas futebol é isso. Infelizmente só vai ganhar um, acho que a gente fica, né, não vou dizer contente, mas era um objetivo, chegar na decisão tudo pode acontecer, a gente queria a vitória, não veio. Aí chega, né, a estreia, é normal que as coisas elas tende a ser um pouco mais complicada por tudo que aconteceu durante a semana, mas que nem eu falei agora, o que a gente não pode aqui é achar que está tudo errado, não, a gente vem trabalhando, a gente tem ciência de que a gente precisa melhorar e vai melhorar, vai trabalhar incansavelmente, vai trabalhar no nosso limite para que a gente possa melhorar, apresentar, né, sempre o melhor futebol possível. E sabendo que a gente não tem muito tempo para se lamentar também, quinta-feira a gente já tem Libertadores, é um campeonato, é uma estreia fora, a gente sabe o quanto vai ser difícil, então é descansar agora, corrigir o que tem para corrigir, melhorar e seguir em frente, porque eu tenho certeza que o Palmeiras vai daqui a pouco começar a trilhar os caminhos das vitórias e consequentemente a gente vai continuar brigando por título, que esse é sempre o nosso objetivo. Na reta final do jogo, a gente escutou o torcedor cantar que saudade de quando o Palmeiras jogava com vontade. E isso, claro, a gente escuta e fala, bom, o torcedor está com essa impressão fora de campo. Queria que você trouxesse a sua impressão dentro de campo. O torcedor sentiu que faltou vontade, tenho certeza que não foi isso. O que você sentiu que faltou hoje para o Palmeiras conseguir apresentar um futebol melhor? Para mim, o que eu senti foi só, acho que faltou o gol. Se a gente, com a bola no finalzinho ali, se a gente põe para dentro, acho que a reação com certeza seria outra. A gente sabe que no futebol todo mundo, nós, o torcedor, só temos um objetivo que é vencer, e quando não vencemos nós ficamos chateados, o torcedor também. Nós temos que entender isso, nós temos que saber o lugar onde estamos, a camisa que vestimos, e ela nos exige sempre vitória, sempre ser uma equipe vencedora, e o torcedor, e a gente acostumou o torcedor nesses últimos anos a ser uma equipe vencedor, e o torcedor está, né, buscando de novo que esse time seja vencedor, e a gente vai fazer o melhor, vai fazer o nosso limite, vai no nosso máximo todos os dias, quer trabalhar, quer se empenhar, quer buscar melhora, quer saber que é uma mudança, uma reformulação, são jogadores diferentes, saíram jogadores que já estava acostumado com o ambiente, conhecia todo o processo, então chegando outros jogadores que estão se ambientando, e isso não é desculpa, mas é um fato que a gente tem que levar em consideração, porque não se faz um time vencedor do dia para a noite, se faz um time vencedor com muito trabalho e às vezes com tempo. Infelizmente a gente tem pouco tempo aqui, porque já são grandes campeonatos, são grandes adversários e às vezes não dá muito tempo para se encaixar, às vezes um sente mais, outro sente menos, a gente tem que entender isso. O importante é que a gente esteja todo mundo unido, e eu falei para o presidente do vestiário que a gente às vezes tem que se forjar na dificuldade, porque um time vencedor se forja nesse momento difícil, é se fortalecer, acreditar que a gente pode melhorar e vai melhorar e seguir em frente. A gente não tem que abaixar a cabeça, trabalhar muito, só com muito trabalho, com muita renúncia, porque esse foi sempre o nosso lema, que durante todos esses anos a gente tinha que fazer renúncia, sacrifício para poder alcançar o nosso objetivo, e vai ser assim mais uma vez, e talvez agora muito mais, porque todas as equipes investiram muito mais, se reforçaram muito mais, e o sarrafo está muito maior, então a gente também que vai ter que fazer algo a mais para poder alcançar nosso objetivo, que é sempre títulos. Vou aproveitar um pouquinho na carona dessa pergunta do Fragoso. O Abel na última coletiva falou que faltou gol, faltou marcar mais gols do que o adversário. Hoje você disse que falta o gol de novo. Eu queria te ouvir, para além dos aspectos de trabalhar, de montar uma equipe novamente, o que é que falta no aspecto ofensivo de algumas críticas que a gente vê sobre o time do Palmeiras? O Palmeiras cria mais pela direita do que pela esquerda, o Veiga não está exatamente no momento mais inspirado, claro que não passa por coisas individuais só. Com a tua experiência, o que você acha que no aspecto criativo o Palmeiras pode fazer mais para não ser tão dependente do Estevão daquele lado? Cara, a gente tem que entender as características dos nossos jogadores. A gente tem um Estevão que é um driblador e que chama a atenção pelos seus dribles.
né? Ele é um cara que é diferenciado nisso e a gente está feliz por ter ele na nossa equipe. Se tu tem um jogador que ele é acima da média no 1 para 1, você tem que dar a bola para ele desempenhar aquilo que ele sabe fazer, né? E às vezes as pessoas acham que a gente joga por lá. Não, a gente tem que entender a característica do nosso jogador. Ele talvez seja no Brasil o que melhor faz isso e a gente tem ele do nosso lado. Então, às vezes, o jogo ele acaba chamando muito mais atenção, muito mais responsabilidade, mas a gente chega pelo lado esquerdo, a gente chega por cruzamento, a gente chega com chute. A função do treinador é sempre te levar até a última parte do campo. E a gente tem chegado lá, depois decisões, são tomadas de decisões que a gente tem que tomar, que a gente toma, que às vezes tem dia que vai bem, tem dia que vai mal, e isso faz parte do futebol. A gente queria todos os jogos acertar todas, queria todos os jogos fazer todos os gols, fazer todas as defesas, mas a gente sabe que não funciona assim. Do outro lado tem adversário também, mas eu acho que a gente tem chegado, a gente chegou até o final do jogo ali com uma grande oportunidade. Infelizmente hoje a bola não quis entrar, se talvez aquela bola tivesse entrado, a gente estaria aqui falando de outra forma do jogo, com outra leitura. Isso a gente já está acostumado e tem que saber e ter tranquilidade para analisar o jogo como ele é em todo, né? Não só lances esporádicos, e a gente sabe também, a gente não vai esconder, sabe que precisa melhorar, sabe que tem que melhorar, sabe que vai melhorar, mas isso é o tempo e o trabalho que vai trazer essa melhora para a gente. Tá aí o Everton falando do empate 0-0 e com o Botafogo. Aliás, já a gente vai com o Renato Paiva, estreante, que aparentemente aproveitou o seu período de treinamentos para mostrar um bom Botafogo em campo. Vários assuntos que a gente estava tratando aqui, o Everton abordou na entrevista que a gente acompanhou agora. Estevão, o tal do Estevão Ball, muita bola nele, isso é evidente. A gente falava aqui também da marcação dobrada sobre ele. Mas me chamou a atenção, Capitas, e eu queria que você falasse, porque por tudo que você já viveu em campo, no Brasil e fora do Brasil, e ele fala do tempo de adaptação, porque é praticamente um novo time, com metade do elenco principal titular sendo novo, né? Faz sentido isso? Faz sentido. Quer dizer, o Palmeiras talvez, com o tempo, acabe jogando um futebol melhor, porque realmente, a gente vai ver os números daqui a pouco, o Palmeiras ficou devendo nesse domingo. Não, faz sentido, Edu. Principalmente para dentro do dia a dia, né? O jogador como o Everton, que está lá e convivendo com personalidades diferentes. E como ele fala isso, ele fala, tem jogador que se adapta mais rápido, outros demoram um pouquinho mais. Mas a gente aqui de fora, a gente lembra muito daquele Palmeiras vencedor, né? Então, quando demora muito para as coisas se conectarem, o torcedor, né, gera uma expectativa e nós também, porque são bons jogadores. O jogador que chega contratado pelos valores que chegam no Palmeiras e em outros times grandes também, você espera que, entende que existe uma adaptação, só que essa adaptação tem que acontecer de uma forma mais rápida do que o normal e que o time comece a funcionar de uma forma positiva. E aí, quando demora um pouco mais de tempo para isso acontecer, a cobrança vem e o Everton sabe muito bem disso. Ele, né, a gente falou sobre, né, a entrevista dele, assim, é um cara muito esclarecido, um cara que conhecedor do ambiente do dia a dia e também da pressão externa que vem. E vem do jogo, a vaia não surpreende, né? Não, para ele não, porque ele sabe que o Palmeiras pode produzir, o que o torcedor está acostumado a ver, é lógico que incomoda. Né? Como ele fala, a gente fica sem dormir, a gente também sente um resultado negativo. Ele mostra claramente um grupo abatido. É isso. Ele não esconde. E ele fala, principalmente, que a gente, né, falou sobre o confronto contra o Corinthians, né? E acaba, na opinião do torcedor, tropeçando, porque é um empate que para o torcedor do Palmeiras, se a vaia acontece, é porque eles entendem como se fosse um tropeço, uma má atuação. Então, assim, a gente entende o protesto do torcedor, mas também entende essa leitura do Everton, que logicamente é um conhecedor do dia a dia, sabe o que o Palmeiras pode produzir e o que vem produzindo nesses últimos jogos. Bom, já o Renato Paiva, a gente vai registrar o que diz o Renato Paiva sobre essa estreia no Botafogo. Mas é isso, né, Pedro? O palmeirense esperava uma resposta depois de perder o título para o maior rival. Eu acho que a partida desanima, mas a entrevista do Everton também preocupa. Porque ele inicia a declaração dele ali para o Vladimir, depois para outros colegas, falando que a gente sente muito, a gente dorme pouco, a gente fica pensando em tudo. Então, esse grupo ainda está digerindo a perda do título para o Corinthians. Hoje, esse Palmeiras que a gente até citava aqui antes do Everton falar, mas eu lembro que eu comentei aqui inicialmente, que eu falei, me parece um Palmeiras pouco mobilizado, um Palmeiras que se incomoda pouco, um Palmeiras que tem dificuldade de responder em campo ao que o momento está colocando. O momento colocado é um momento de instabilidade, de tropeços
de falta de harmonia com a torcida. Desculpa, Pedro, Claro. essa é a chance no primeiro tempo Sim, do Estevão. sim. Depois teve a do Flaco no segundo tempo. Basicamente foi isso, né? E agora a gente vai ver mais uma das inúmeras chances do Botafogo. E talvez sempre uma tomada de decisão ali um pouco mais errada. Se você recua essa bola, se você não tenta a finalização, se você tenta a virada. O Botafogo esteve muito mais sólido, muito mais senhor do jogo no primeiro tempo. E durante boa parte do jogo como um todo, ele controlou muito mais. O que não é comum quando alguém vai encarar o Palmeiras dentro do Allianz. Quando alguém vai encarar o Palmeiras dentro do Allianz, a pessoa precisa ter, o time precisa ter o capricho necessário para ser letal, porque poucas vezes a bola vai sobrar para você. Você vai ter um momento de criação, você vai ter um momento de acelerar. O Botafogo teve muito isso hoje. A gente pode parar aqui para falar do Savarino, do Igor Jesus, das bolas que o Gregor encontra, das chegadas pela direita, quando começou a passar por ali, sabe? O Arthur cai pela direita, vai para dentro e abre o corredor para o Vitinho. Então, olha o tanto de coisa que a gente está falando do que o Botafogo cria dentro do Allianz, que não era comum. Então, assim, é um Palmeiras ainda tentando juntar os seus cacos. Talvez não seja do dia para a noite, ele fala em se forjar num momento difícil, aí é aquela equação, porque já tem primeira fase de Libertadores, já tem pressão da torcida, você não pode tropeçar no início do Brasileiro, deixar rivais descolarem muito, tem time muito forte por aí, Flamengo, Inter e próprio Botafogo. Então, o Palmeiras talvez precise acelerar essa coisa de se forjar na dificuldade e vai esperar esses nomes, esses reforços, essa sonhada estreia do Paulinho, quando lá na frente o Maurício vai poder voltar, porque está fazendo falta. E arranjar solução com o que tem ali no grupo agora, Abel. O Maurício tá para voltar, né? Mas é uma incógnita. Clássico, né? Não voltou, nem no banco foi. E o Paulinho, mais um mês, já deve estar na terceira rodada da Libertadores. Aliás, o Palmeiras vai a campo quinta-feira no Peru. Ô Mari, mas o Abel Ferreira muitas vezes encontrou soluções. Será que o torcedor não poderia botar fé que mais uma vez ele encontra a solução? Eu acho que é isso. Eu acho que ele já passou por várias fases no Palmeiras. É claro que as dificuldades elas foram menores do que as conquistas e os momentos em que o Palmeiras mostrou um bom futebol, mas o torcedor se acostumou. Quando o Abel perdeu o Dudu por lesão, ele precisou repensar a equipe e não foi também na primeira, na segunda, na terceira partida. Ele demorou ali pelo menos uns 5 jogos para conseguir encontrar um sistema sem o Dudu. Aconteceu a mesma coisa com o Endrick, ele foi passando por esses momentos e é muito curioso, porque já início de temporada ele precisou encontrar um Palmeiras sem o Maurício. O Maurício forjado para ser, entre aspas, esse 9. Ele adiantou o Maurício e o jogo do Palmeiras funcionou com o Maurício dessa forma. E aí depois ele precisou, de fato, repensar nesse Palmeiras. São novas peças, o Palmeiras ele está, de fato, passando por uma reformulação de elenco. Então, se você olha hoje o banco de reservas do Palmeiras, além de muitos garotos, jogadores novos entrando de contratações, o Fux, o Giai. Então, assim, ele troca também o seu elenco, as suas peças de reposição. Então, acho que o torcedor que se acostumou a ver o Abel encontrando soluções, a ver um grupo responder de uma forma muito rápida a momentos de adversidades, o Palmeiras ele quase sempre conseguia. Foi eliminado, já respondia em Campeonato Brasileiro. Então, hoje o torcedor ele tá magoado porque perde o título, ele tá magoado porque não encontra ali algo que o aproxima do que o Palmeiras um dia já foi com o próprio Abel, mas ainda assim ele tem muito além do que vários outros clubes têm, que é o trabalho do seu treinador. Isso não pode ser jogado fora. Sim. É um trabalho que o Abel ele conhece cada canto, né, desse Palmeiras. Então, acho que dar mais esse tempo e ver o que de fato o treinador vai responder. É curioso, nas redes, a gente acompanhando, e até amigos palmeirenses, a gente vê que os palmeirenses se dividem em 2 times. Os que dão crédito porque o trabalho que o Abel ainda vai mostrar e o que já cansou, acha que já chegou no limite. É porque eu acho que esse cansaço não é de hoje, esse cansaço não é da última semana, não é da final do Paulista, não é da estreia do Brasileiro. A gente está confiando que o Abel vai arranjar uma solução, daqui a pouco vai fazer um ano, talvez desde o meio do ano passado. Não, mas daqui a pouco ele vai arranjar uma solução, daqui a pouco vai pintar alguma coisa. Aí a solução não teve, então é porque precisa de peças no mercado. Aí vem a peça no mercado, vem a reposição, não, mas é porque não estreou, mas é porque teve lesão. E ele se notabilizou, por mesmo nas dificuldades, ele arranjava soluções. Então tá passando um tempinho maior aí sem títulos, e isso pesa na paciência do torcedor, e sem soluções. Então eu acho legítimo o torcedor que hoje vira e fala, olha, o Abel tem todo o valor do mundo dentro do Palmeiras, dos maiores da história, se não maior para muita gente. Mas o tempo está passando. Vamos ver se a gente escuta o Abel e ver o que ele fala sobre essa estreia no Campeonato Brasileiro.
É isso, torcedor palmeirense, obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça, para mais vídeos do nosso Verdão, não deixe de deixar seu like e se inscrever no canal. Fui!